Bem-vindos todos, meus queridos. Hoje nós vamos refletir e meditar num símbolo muito significativo. Todos os símbolos são muito significativos, né? De todo o símbolo, o que importa é nós extrairmos o conteúdo por trás daquele símbolo, nós nos atermos ao significado e não ficarmos presos no símbolo. Então ontem nós conversamos sobre anoitecer, sobre pôr do sol, hoje nós conversaremos sobre amanhecer, sobre raiar do sol, sobre o nosso dia. Então eu trouxe para vocês, além do amanhecer, além do raiar do sol, que é esse momento belíssimo do nosso dia, e assim como o anoitecer tem sido muito lindo, o amanhecer também tem sido. Então nós vamos conversar sobre o amanhecer na montanha. Por que eu trago para vocês o símbolo da montanha? Porque a montanha, ela é um símbolo espiritual. O subir a montanha é uma referência à elevação espiritual. A montanha, ela é um triângulo, não é verdade? O triângulo é uma figura geométrica das mais simples. No entanto, se nós trouxermos à pirâmide um significado, um símbolo, nós entramos por um caminho bastante complexo. Nós entramos por um caminho encantador, de um estudo que pode estimular o melhor em cada um de nós. É assim que eu me sinto quando eu entro por esses caminhos. Eu sinto que o meu melhor está sendo estimulado. E tudo que acontece de bom pra gente, a gente quer dividir com os outros, não é? E eu sou muito sincera em dizer para vocês que muitos dos assuntos que eu trago aqui, eu não conheço a fundo. Mas aquele mínimo que eu conheço despertou tantas coisas maravilhosas em mim que eu tenho que dividir com as pessoas. E aí cada um no seu tempo e no seu momento vai fazer buscas mais profundas, assim como eu, no meu tempo, no meu momento, na minha possibilidade, vou mergulhando cada vez mais naquilo que estiver mais acessível para mim, naquilo que estiver mais fácil, naquilo que me tocar mais. Então, o símbolo da montanha, o subir a montanha, que vai ser a nossa meditação de hoje, esse triângulo, ele é o estudo do triângulo com os 3 lados, né? O estudo do número 3, eu nunca estudei muito numerologia, na verdade eu nunca estudei numerologia, tudo que eu sei são de pequenas e superficiais buscas que eu faço. Eu acho que o estudo da numerologia, ele deve ser um caminho muito sério, um caminho livre de superstições, livre de equívocos, livre de misticismos, livre de tudo aquilo que nos leve a ilusões, que nos distraia. Então, eu ainda não me aprofundei nesse estudo, porque o momento em que eu me aprofundar, eu quero seguir por esse caminho realmente da visão séria, da compreensão, do entendimento, porque na verdade eu acredito que o nosso universo é regido por números, é a numerologia sagrada, os números divinos que criam e criaram e continuam criando tudo que nós conhecemos e tudo que existe. Então, se nós pensarmos no triângulo como um símbolo, como uma figura de 3 lados, nós vamos lembrar que culturalmente é um símbolo muito utilizado, tanto na cultura cristã, quanto na cultura egípcia, quanto na cultura hindu,
Até a Babilônia utilizava o símbolo do triângulo para a sua Santíssima Trindade, para a sua crença religiosa. Se nós pensarmos em 3 lados, nós vamos pensar em 3 segmentos, né? Numa tríade. E aí nós temos inúmeras alusões a essa tríade: início, meio e fim, corpo, mente. Nas nossas meditações nós fazemos isso, né? Corpo, o nosso emocional e o nosso mental. Então, corpo, mente e emoções, pai, mãe, filho, homem, mulher e criança, fé, esperança e amor, como nós temos no Evangelho de Jesus. A maçonaria usa o símbolo do triângulo como uma expressão de amadurecimento espiritual. Nós temos a cultura celta. Na cultura celta, todos os símbolos são em 3. Se vocês gostam de entender e conhecer a cultura celta, vocês com certeza já viram os símbolos. É muito forte a simbologia na cultura celta. Então eles têm lá o Triskel, que é aquele símbolo que acredito que todo mundo conheça, né? Também formando uma triângulo. Se nós olharmos, nós vemos um triângulo. Tem aquele outro símbolo do nó, que eu acredito que muitos também conheçam, que também quando nós olhamos, nós enxergamos o triângulo. Nós temos as pirâmides do Egito. As pirâmides, elas foram construídas há muitos anos atrás, há quase 5.000 anos atrás, muito antes da era cristã. E as pirâmides, elas foram construídas com o objetivo de criar túmulos para os faraós e sua família, né? Como moradia da vida eterna. Porque aqueles seres precisavam viver eternamente. Era também considerada pelo povo egípcio um símbolo de ascensão, de elevação. Então nós vemos que o triângulo, seja em qualquer cultura, seja em qualquer religião, nos traz sempre uma alusão, uma visão de elevação. Então, quando nós observamos o triângulo, nós vemos um vértice na horizontal e 2 vértices que partem desses pontos do horizonte e se dirigem a um único ponto. Então, quando nós trazemos para o espiritual, nós temos nesse símbolo inúmeras possibilidades de reflexão. E eu gosto muito quando nós percebemos que nós temos 3 pontos. 1, 2, 3. Ou melhor, 1, 2 e 3. Se nós pegarmos esses 2 pontos aqui de baixo, nós observamos que eles estão distantes. À medida em que nós vamos construindo esses vértices que ascendem, esses 2 pontos, eles vão se aproximando, até que esses 2 pontos se tornam um, a unidade. Nosso caminho espiritual é exatamente isso que nós construímos. Esse é o caminho espiritual de todos os seres vivos, da dualidade para a unidade.
Ok, nós estamos fazendo essas meditações todos os dias com um grande objetivo: cuidar de nós mesmos e cuidar da nossa irmã humanidade nesse momento de pandemia. Por isso, meditações diárias na quarentena. Vamos refletir como que nós podemos trazer esse nosso bate-papo agora de poucos minutos para o nosso dia a dia, porque amanhecer é dia. O raiar do sol é nós iniciarmos o nosso dia. Como podemos trazer? Como que nós podemos entender essa pandemia à luz dessa reflexão? Como que todo mundo fala, a gente ouve muito falar aí nas redes sociais, nós não podemos voltar ao normal porque o normal é o que causou essa pandemia. As falas vão ficando banais, elas vão se tornando repetitivas e às vezes elas entram na banalidade, mas existe uma grande verdade aí por trás dessas palavras. Nós vivemos na separatividade, na dualidade. O convite da pandemia é nós olharmos uns aos outros, nós nos enxergarmos uns aos outros e nós passarmos a viver na unidade. Quando que nós vivemos na unidade, trazendo bem para o dia a dia? Quando? Como que isso pode ser feito no nosso dia a dia? Cada vez que eu olho para o outro e eu me enxergo nele. Cada vez que eu olho para o outro e eu não vejo separação entre nós. Esse é o momento máximo da unidade. Vocês percebem que a quarentena, a pandemia, ela está nos trazendo esse olhar? Quando nós nos confinamos em casa, nós não estamos cuidando só de nós, nós estamos cuidando de todos. Por isso que é muito triste ver pessoas na rua, por isso que é muito triste ver pessoas que não se conscientizaram que eles não têm que estar na rua. Sempre as pessoas dizem, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso ficar sem isso, eu não posso ficar sem aquilo. Não, nós precisamos trazer um olhar de muito respeito para dentro de nós e para o outro. Quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. Quando eu fico em casa, eu me preservo. Mas o todo, a humanidade, tem que estar muito acima da unidade. Então, quando eu me cuido, eu cuido do outro. O que não for bom para a colmeia não é bom para a abelha. Estão lembrados? Nós fizemos uma meditação sobre a colmeia e sobre as abelhas. Se não for bom para a colmeia, não é bom para mim. Não é bom para a humanidade eu sair de casa. Não é bom para mim também. Então, vamos meditar hoje, atendendo a esse pedido silencioso que essa pandemia vem fazendo a cada um de nós. Que nós possamos, o mais rapidamente, atender a esse pedido e partirmos da dualidade para a unidade. Fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Esse pedido, esse convite vem sendo feito a todos nós há mais de 2000 anos. Acho que está na hora da gente atendê-lo, não é verdade? Respeitando os limites de cada um de nós, vamos responder a esse convite meditando.
encontrando uma posição confortável. Deixe seus pés bem assentados no chão, isquios bem assentados na cadeira, as costas levemente afastadas do encosto da cadeira, corpo relaxado. Vamos trazer serenidade às nossas emoções e quietude à nossa mente. Trazemos um olhar à nossa respiração. E procuramos um ritmo respiratório um pouco mais longo que o nosso normal, mas que nos traga conforto e a gente consiga mantê-lo durante a meditação. Trazendo uma respiração mais consciente. E nessa integração entre corpo, emoções e mente, nós estamos prontos para iniciar o nosso contato com o nosso melhor, com a nossa alma, com a nossa essência. E nós vamos então nos visualizar no sopé de uma grande montanha. Todos nós, em círculo, fazemos um grande, imenso círculo, abarcando todo o sopé dessa montanha. Essa montanha, na sua base, por toda a sua extensão, ela nos afasta. Então, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos ninguém. Aparentemente, nós estamos sozinhos. Mas o nosso objetivo é chegar lá em cima, no cume dessa montanha. Então, nós começamos essa escalada. E no início é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos nos manter vivos. Então, nós usamos de todos os artifícios que nós conhecemos para nossa própria sobrevivência. E vamos escalando essa montanha. E aí nós, nesse subir, nós começamos a enxergar algumas pessoas distantes de nós. Mas eu ainda estou lutando pela minha própria sobrevivência. Então, o outro, ele não me importa muito. O que me importa é a minha vida. O outro ainda está muito distante de mim, eu quase nem consigo enxergá-lo. E eu vou subindo e continuo subindo. E ainda está muito escuro. Ainda é noite. Eu quase não enxergo. Além da base da montanha ser muito extensa, essa noite escura não me permite enxergar muito bem o outro. Mas o que eu desejo mesmo, intuitivamente, nesse momento não é nem consciente o meu desejo de chegar lá em cima. É a
minha natureza que me leva a caminhar. E eu vou subindo. E à medida em que eu vou subindo, começa um raiar suave do dia. E ao mesmo tempo eu já estou um pouco mais acima. E começo a enxergar melhor aquelas pessoas que mais lá embaixo estavam quase que invisíveis. Eu via sombras. Mas eu ainda luto pela minha sobrevivência e eu ainda me preocupo comigo, em conseguir caminhar, em seguir, em viver, à medida em que eu vou subindo. O sol vai raiando e eu vou enxergando cada vez mais as pessoas. E o subir dessa montanha me aproxima do outro. E a luz do sol me permite enxergá-los cada vez melhor. Eu ainda estou preocupado com a minha subida. Eu ainda vejo que algumas pessoas caem e vão ficando para trás. E eu fico nessa confusão, sigo ou ajudo, faz parte da caminhada, essas dúvidas. Eu ainda não estou tão próximo das pessoas, o dia ainda não raiou e eu ainda não consigo ver as pessoas perfeitamente, mas eu continuo subindo e à medida em que eu subo, eu vou percebendo a proximidade dessas pessoas, a similaridade comigo. E quando eu vejo uma pessoa caída na montanha, eu paro o meu caminhar e eu venho e ajudo essa pessoa. Eu estendo a mão para essa pessoa. Daí a pouco eu me percebo caído nessa montanha, cansado, exausto. E imediatamente uma mão se estende para mim. E o dia vai raiando. E quando nós percebemos, todos nós que nos encontrávamos naquele círculo lá embaixo, tão distantes que não nos enxergávamos, nós nos percebemos todos juntos, unidos num grande círculo, de mãos dadas. E de mãos dadas nós seguimos. E o dia fica claro. E no cume dessa montanha, nós nos sentimos, nos percebemos como uma unidade, um único ser, uma única alma, um único propósito, uma única luz, um único amor. Esse grande sol, esse astro-rei, que iluminou a nossa caminhada, irradiou luz e amor, sabedoria, vida espiritual. Nós aceitamos essa irradiação amorosa e nos nutrimos nela. E agora então, no nosso melhor, nós voltamos o nosso olhar para a humanidade inteira
nessa força do Uno, na força dessa qualidade de luz e amor espiritual, nós irradiamos a toda a humanidade a consciência da unidade, o perceber-se uns com os outros. O perceber-se uma fonte inesgotável de luz, amor e propósito, vontade espiritual, vontade para o bem. Irradiamos essas qualidades energéticas, em especial a todas as pessoas à frente desse vírus, em todas as áreas, em todas as frentes de combate, que todas essas pessoas, trabalhando por mais saúde, traçando diretrizes, todas elas tenham a consciência do Uno. Que todos aqueles afetados por esse vírus recebam essa qualidade, esse estado de consciência de unidade. Em especial, todos aqueles que nós conhecemos estão afetados por esse vírus, não porque sejam diferentes nem mais especiais, mas porque através da nossa referência de amor, se torne mais fácil nós irradiarmos essa mesma qualidade a todos aqueles que nós não conhecemos. Que a humanidade inteira se conscientize da unidade, permeando todas as relações. E que assim sendo, todos nós consigamos dar um passo além em consciência planetária. Vamos então nos desconectando de todos esses pensamentos, trazendo uma atenção à nossa respiração. Devagarinho despertando todos os nossos sentidos. Acordando o nosso corpo, movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés, espreguiçando se sentirmos vontade. E numa inspiração mais longa e profunda, cada um no seu tempo, reabre os olhos. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Um lindo dia a todos, no sentido de uma linda vida a todos, cada vez mais conscientes da unidade que permeia todas as nossas relações, que permeia toda a nossa vida. Beijo, amores. Muita luz, muito amor a todos vocês. Até amanhã. Bom descanso.